Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E mais, faça de cada um de vocês um instrumento da sua santa vontade, para que através de vocês, outros também venham também ser instrumentos da vontade dele. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo vem para guiar-nos a toda a verdade e glorificar o Filho dele, o Senhor Jesus. O texto que eu gostaria de dividir com vocês está lá em 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 7, que diz assim, 2 Crônicas 7 e 14, que diz assim, olha o que Deus fala. Quando Salomão construiu o templo, fez a oração, fez seus sacrifícios, etc. Então Deus respondeu à oração de Salomão dizendo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o único povo que chamava pelo nome de Deus era Israel. Era Israel, o povo que nasceu de Abraão, de Isaac, de Israel. Então Deus está falando diretamente com Israel. E hoje Israel são os cristãos. Além de Israel, são os cristãos. Raízes da fé abraâmica. Então ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar minha face, olha só, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você que me chama de Senhor Jesus Cristo, você que invoca o meu nome, você que diz em nome do Senhor Jesus, você que clama a Deus em nome do Senhor Jesus, você está chamando pelo nome de Deus, se humilhar. Olha só, antes de orar, ele manda que a gente se humilhe. E se humilhar diante de Deus, minha amiga, meu amigo, é reconhecer os próprios pecados, é reconhecer as suas próprias fraquezas, suas falhas, é falar para ele, confessar para ele o que você realmente é, para que você não tenha uma fé vã, uma fé emotiva, mas que a sua fé seja racional, inteligente. Porque quando uma pessoa se humilha, certamente essa pessoa é atendida. Mesmo aqui no mundo, né? Se uma pessoa chega para você e diz, por favor, pelo amor de Deus, olha, eu sei que eu não mereço perdão seu, mas eu quero te pedir perdão. Você vai negar o perdão? Duvido. Então, humilhação é reconhecer o pecado diante de Deus. Meu Deus, eu pequei. Porque você sabe que Deus sabe quem você é. Os seus pecados, Ele sabe todos. E não adianta vir com hipocrisia, com fingimento, querer fazer grandes orações, longas orações, e adorar e louvar. Não funciona. Se o seu coração estiver cheio de orgulho, prepotência, arrogância, se você carrega consigo aquele achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, você não tem que achar nada. Quem se humilha diante de Deus reconhece que não é nada, zero, não é nada. É menos do que pó. Você veja, por exemplo, esse coronavírus é o quê? É um vírusinho que você lava até com água e sabão, ele vai embora, ele morre. Mas ele está fazendo o mundo se curvar perante ele, não é verdade? Quando ele entra no corpo humano, ele vai direto no pulmão das pessoas, ele vai direto na respiração, no fôlego da vida. O que isso sugere? Pois bem, quando você, amiga e amigo,
quando nós reconhecemos a nossa insignificância, quando nós reconhecemos diante de Deus, ó meu Deus, eu não sou nada, tem compaixão de mim, eu não sei nem se eu mereço ser ouvido por ti. Deus, então, se agrada desse tipo de atitude e então ele tem ouvidos para ouvir a sua oração, ou a nossa oração. Então, se a gente se humilhar, orar, aí sim, a oração vai ter efeito. Se humilhar, orar e me buscar, olha só, e me buscar a minha face, se empenhar para buscá-lo de todo o coração, com todas as forças de toda a alma, e se converter, ainda tem a quarta atitude, e se converter, quer dizer, mudar suas atitudes, deixar os seus pecados de lado, deixar a mentira, deixar o engano, deixar o roubo, deixar a corrupção, deixar um mau caráter. Então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é bacana isso? Deus está falando como nós devemos nos aproximar dele. Deus está dando as dicas. Deus está dando a receita de uma oração atendida, de uma resposta dele. Mas é preciso que haja essa humilhação. É preciso que haja esse sentimento, ó meu Deus, tem misericórdia de mim que eu sou um pecador. Então, minha amiga e meu amigo, que tal se nesse momento a gente se unir em oração e fazer o que ele manda que seja feito? Eu falo comigo, eu falo por mim, falo por você, eu oro por você, mas eu queria que você reconhecesse aí as suas falhas e se humilhasse diante de Deus. Porque eu tenho que me humilhar por mim mesmo, você tem que se humilhar por si próprio. Eu não posso humilhar você, nem você a mim. Cada um tem que se humilhar diante dele por si mesmo. Então vamos falar com Deus nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para que ele venha sarar a nossa terra. Meu Pai querido e amado, seguindo as orientações da Tua palavra, nós unimos a nossa fé. Essas pessoas, junto comigo, meu Pai, nós chegamos diante do Teu trono pela fé, em espírito, e reconhecemos nossas fraquezas, nossas falhas, nossas debilidades. Ó, meu Pai, não é porque eu fui consagrado, servo Teu, que eu tenho mais direito do que essa criatura que não tem nenhum título dentro de uma igreja. Não, meu Senhor, nós somos iguais, perfeitamente iguais. Somos humanos, somos pó diante de Ti, o Senhor sabe disso, e nós também reconhecemos isso. Mas pela misericórdia do Senhor, pela Tua compaixão para conosco, meu Santíssimo Pai, quando o Senhor enviou Jesus, foi para que Ele pagasse pelos nossos pecados. E nós também temos que reconhecer esses pecados e lançar sobre Ele a nossa vida. Então, meu Pai, é isso que nós estamos fazendo agora, lançando nossas vidas nas Tuas mãos, para colocá-las à Tua disposição, porque o servo não discute com o seu senhor, o servo só obedece. E nós queremos, meu Pai, obedecer à Tua voz, fazer o que o Senhor quer que seja feito e lhe agradar de verdade. Então, meu Pai, nesse instante,
Nós te pedimos, nós te suplicamos, ouvi o nosso clamor, ouvi o clamor dessa criatura que está talvez enferma, está sofrendo com essa maldição, está com o seu corpo doído, quase sem respirar. Meu Pai, o Senhor é Deus grande e todo-poderoso. Nada é impossível para ti. O Senhor promete, dizendo que se nós nos humilharmos, orarmos e buscarmos a tua face e deixarmos os nossos maus caminhos, os nossos pecados, então o Senhor ouvirá do céu, ouviria do céu, ouvirá do céu e sarará a nossa terra. Nós te pedimos, meu Pai, sara essa criatura que me ouve neste momento e que pede e que suplica e que se rende a ti. Ó Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor ouve a oração daqueles que na sinceridade te invocam. E eu te peço, meu Pai, na sinceridade do meu coração, eu te peço por cada pessoa, eu te peço por todo este povo que ora conosco, meu Pai. Eu não te peço pelos fingidos, os que dizem uma coisa, mas fazem outra. Não, eu te peço pelos sinceros, porque o Senhor se agrada da oração daqueles que são sinceros. Então, ouve a oração dessa pessoa, mesmo que ela tenha cometido muitos erros, muitos pecados, mesmo que ela esteja coberta de pecados, meu Senhor, quando ela se humilha e confessa os seus pecados, ela é perdoada, porque o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de justiça. O Senhor não pode invalidar as tuas promessas, a tua palavra. Ó poderoso de Israel, ouvi o clamor deste povo, o clamor desta nação, e venha ao encontro da necessidade de todos os que agora, neste momento, oram conosco. E agora mesmo, meu Pai, dá resposta, porque há pessoas que não podem esperar daqui a pouco, porque elas estão dando quase que os últimos suspiros. Então, neste momento, penetra o teu poder, o Espírito da cura, desça sobre ela, meu Pai. O teu Espírito venha livrar essa criatura do inferno, ela seja curada agora, ela seja liberta desse espírito de doença, de enfermidade, de moléstia, seja lá qual for a doença, a enfermidade, seja lá qual for o mal, que este mal saia do corpo dessa criatura, saia agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, seja livre, minha amiga e meu amigo, em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, seja livre aí agora. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.